Olá, sejam bem-vindos ao canal Luz e Despertar Iluminação. Gratidão por estar aqui. Queridos, eu sou o Arcanjo Miguel. Vamos a mais um grupo de perguntas e respostas. Arcanjo Miguel, quando reencarnamos nesse planeta, esquecemos tudo o que aconteceu antes da reencarnação. A justificativa de que isso é uma providência divina é uma interpretação errada? Não é uma interpretação errada. Porque isso fez parte do crescimento de vocês nesse planeta. Se vocês se lembrassem de tudo o que vocês já haviam feito nas encarnações passadas, primeiro vocês se julgariam, vocês se condenariam pelo que haviam feito. E isso mais prejudicaria do que ajudaria vocês. Então, se colocarmos em uma balança o jeito que foi feito, foi a melhor forma de vocês se manterem no planeta e a cada vez aprenderem as lições, mas de maneira que, como se fossem lições novas, sem se lembrar o que exatamente vocês haviam feito. Então, sim, isto foi uma providência divina. Claro que isto tudo foi planejado dentro desse processo de expiação que vocês tinham que passar no planeta. Nesse processo de crescimento e evolução desta dimensão. Então é por isso que vocês não se lembram de nada. Para que vocês possam cumprir as lições, mas podendo evoluir. Não ficar se cobrando, ou se julgando, ou continuando problemas que vocês tinham na encarnação passada. É uma nova chance de vocês começarem do zero, mesmo tendo as mesmas lições a serem aprendidas, só que os momentos e as pessoas são diferentes. Então vocês têm a chance de mudar, de agir de uma outra forma, ou de continuar agindo como agiram anteriormente e a lição continuar voltando. Arcanjo Miguel, gostaria de saber o motivo de ultimamente haver tantos estalos em meu corpo físico. Será que tem a ver com a posição que eu durmo? Ou é algo físico devido às novas energias? Queria uma orientação de como aliviar esses estalos em meu corpo. Esta é uma pergunta pessoal. Vou responder porque muitos podem ter o mesmo problema. O corpo físico de vocês está mudando. Não se olhem no espelho e tentem ver as mudanças, porque a mudança não é ao nível físico, é no nível etérico. Porém, toda mudança que está sendo feita no nível etérico está sendo ressoada com o corpo físico, que é a ativação do corpo cristalino, da mudança da estrutura de carbono interna das suas células para o corpo cristalino, para a cadeia cristalina do seu DNA. Cada corpo na superfície do planeta ressoa com essas modificações de formas diferentes. Muitos têm dores, muitos têm calores, muitos sentem frios, no seu caso, pequenos estalos. É apenas a sua estrutura molecular que está se adequando ao novo ritmo,
ao que vocês serão no futuro. Mas aconselho a você que procure, independente disso, procure ver se não há algum problema físico. Não pensem que tudo o que acontece com vocês é devido às energias. Pode muito bem ser um problema físico. Meu amado arcanjo, a minha pergunta é: quando nós pedimos perdão aos nossos familiares, especialmente aos que estão na beira da morte, e eles nos perdoam e aceitam o nosso perdão, ele se salva só com isso? Ou vale o que ele fez na vida aqui neste plano? Esta crença de que, no momento da passagem, se vocês pedirem perdão a todos que vocês fizeram mal, vocês ficam limpos e vão poder subir ao reino dos céus tranquilamente como vocês imaginam? Ora, meus irmãos, se isso fosse tão simples assim, todo mundo faria. É claro que não. Não estou dizendo que o perdão no leito de morte, se, eu digo se, feito com o coração, não há de influenciar a caminhada daquela alma. Claro que sim. Porém, não é isto que vai definir o que aquela alma é ou deixou de ser. Existe todo um contexto, toda uma caminhada dela naquela vida. Não basta apenas pedir um perdão e achar que se eliminou de todas as semeaduras que ela fez durante o período que esteve encarnada. O que o Senhor Arcanjo Miguel pode esclarecer sobre o demiurgo corrupto e o que chamam de mente e hierarquia espiritual publicados por ex-trabalhadores da luz? Como fiz há algum dos momentos atrás sobre perguntas, eu não estou aqui para explicar sobre coisas que não vão levar vocês a nada. Você acha que eu vou perder o meu tempo aqui explicando sobre pessoas que entenderam tudo errado e que querem colocar uma visão totalmente distorcida do que está acontecendo? Não há o que dizer. Não merece ser estudado, nem merece ser ouvido. É isso que eu vou lhe responder. Querido arcanjo, em centros de Umbanda, conheci amigos espirituais, tantos o que dizem ser da minha coroa, quanto fora da coroa. Alguns deles se tornaram bons amigos, pelos quais tenho afeto. Será que posso colocá-los no caderno? Gostaria de colocá-los no trem para a Quinta D. Não, meu amigo. No caderno são só pessoas encarnadas. Os seres de luz, seja de que tipo for, ou enquadrando melhor, os espíritos, não podem fazer parte do caderno porque eles já não estão mais encarnados. Você vai guardar o lugar para eles? Para quê? Eles já estão em outra dimensão e estão sendo tratados. Aqueles que merecem ir para a Quinta, irão. Aqueles que não, estão sendo conduzidos para os locais adequados. Então não se preocupe com eles. Cada um terá o resultado das suas semeaduras. Arcanjo Miguel, qual o momento em que a alma é dividida e em quantos fractais? Não existe regra. Não existe o momento. Não existe uma definição.
se é isso que você quer saber. Eu já disse aqui que a alma pode se dividir em até 12 pedaços, que vocês chamam de fractais. Por que da alma se dividir? Exatamente para que ela possa experimentar vários aspectos de um mesmo contexto. Então, muitas vezes, a alma é subdividida em várias dimensões, para que as dimensões mais altas deem condições àquela alma dela perceber que aquele pedaço que está na dimensão mais baixa precisa ser orientado, precisa de ajuda. Então, tudo aquilo que aquela que está no mais alto nível, ela vai passando para os níveis mais abaixo. Quando a alma começa a evoluir e já não tem mais pedaços em dimensões muito baixas, eu já disse isso aqui, os pedaços vão se juntando e haverá o ponto em que a alma chegará a ser completa, inteira, em dimensões mais altas. Ela não estará mais subdividida em pedaços. É desta forma que funciona, mas não existe regra. Tudo depende do caminhar daquela alma. Do momento em que o eu superior acha que é importante que cada pedaço vá para algum lugar. Ele decide isso. Não tem regra. Amado Arcanjo Miguel, o que acontece quando eu coloco esta imagem do Eu Sou na minha mente e fico agindo como se meu corpo todo fosse preenchido por esta grande luz? Como faço para sempre agir assim dentro desta luz? Aí ela coloca uma imagem de um ser com muita luz em volta. Meus irmãos, eu já disse para vocês que vocês têm muito poder. Vocês só não sabem usá-los. Alguns de vocês até fazem algumas coisas diferentes e ficam assim achando que são estranhos, ou muitos pelo contrário, se acham superiores só porque conseguem fazer determinadas coisas. O foco em determinado assunto pode trazer resultados à sua mente, e é o que acontece com você. Agora, você perguntar como fazer para agir sempre assim? Esta é uma pergunta que é você mesma que tem que responder, não eu. Você tem que encontrar o seu caminho. Você tem que aprender a lidar com seus dons. Se você os tem, você tem que saber como lidar com eles. Só isso. Querido arcanjo, nos fale sobre a tecnologia Starlink. Apesar do intuito dela levar a internet para todo o mundo, entendo que ela pode ser utilizada para fins não benevolentes. Todo mês são lançados pelo menos 60 satélites. O que podemos fazer para combatê-la caso seus fins sejam ruins? Tudo tem um propósito, uma função. Eu já disse aqui que a melhor forma de controle de todos vocês no planeta é através da mídia. É através das informações que vocês recebem. Consequentemente,
através da sua internet. É claro, a internet, propriamente dita, tem dois lados. Ela tanto serve para o bem, como para disseminar o que faço aqui. Disseminar as minhas palavras. Porque se não fosse a internet, dificilmente teriam tantas pessoas aqui juntas. E ela também tem o outro lado, onde dissemina informações não tão fidedignas e informações com energias ruins. Então, o fato de serem colocados mais satélites e a comunicação chegar para mais pessoas, tudo continua do mesmo jeito, tendo seu lado bom e tendo seu lado ruim. Os dois aumentam, porque eu poderei chegar a mais gente, e mais gente também poderá ser manipulada. Então, não há muito o que fazer. Apenas esperar o andamento do processo. Participo de um grupo de discussão onde falaram sobre comer carne. Vejo que ainda existe pessoas que preferem carne animal. Eu mesmo evito o quanto posso, porém entendo que ainda não é o suficiente. Quando como carne vermelha, sinto que meu organismo não fica muito bem. Nas cartas de Cristo 1, tem uma passagem onde Cristo sai do deserto e encontra um homem bem vestido e o mesmo oferece sua carne e vinho a ele. Cristo estava com fome na ocasião e aquele alimento saciou sua fome. Neste caso, a carne não iria atrapalhá-lo devido à energia de sofrimento que a carne possui? Existe alguma outra informação adicional que você poderia nos passar? Muito interessante a sua pergunta. Então vamos lá. Realmente, a carne, mesmo naquele tempo, continha a energia ruim da morte do animal. Mas naquele tempo, ainda não haviam todos esses venenos que são colocados na alimentação do animal, na terra, naquilo que ele come. Então poderia dizer para você que era uma carne pura, pois aqueles animais comiam apenas pasto, e pasto limpo, sem drogas. Sim, ali havia a energia negativa do animal. Mas vamos lá. Aquele era um costume da época. As pessoas naquela época estariam preparadas para ouvir que não se comeria carne animal? Claro que não. Então aquilo era um hábito. E você tem que levar em conta que aquele ser que deu aquela carne a Cristo, onde o pão com carne, naquela época, era costume, era comum, aquela carne estava totalmente energizada, totalmente abençoada, para que Sananda se elevasse, pudesse ter forças para sair do deserto. Eu entendo que existe um paradoxo nesta passagem, pois já que a carne contém a energia ruim, ela não deveria ter sido dada a Sananda. Mas volto a repetir, era uma carne pura. Sim, tinha a energia da morte do animal. Mas essa energia foi totalmente purificada pelo ser que a deu a Sananda, a Cristo, a Jesus. Naquele tempo, ainda não seria possível transmutar todos esses pensamentos que estamos tentando fazer em vocês agora,
É como se, ao longo do tempo, tivesse sido descoberto que ali havia uma energia ruim. Então aquilo foi exacerbado, para cada vez contaminar mais ainda vocês. Não sei se vocês se lembram, mas até muito tempo atrás, a carne de porco era totalmente combatida. Muitos não comiam carne de porco, exatamente pela sujeira onde ele vivia. Por ser um animal, podemos dizer, amaldiçoado. Hoje, vocês sabem que é uma carne tão boa ou melhor que a carne bovina, desde que aquele animal seja criado dentro das regras de higiene. Então, meus irmãos, nem tudo é 100%. Já disse isso aqui. Tudo tem um equilíbrio. Na verdade, a carne animal que vocês comem hoje e que nós combatemos tanto não é totalmente apenas pela energia do animal. É pelo tanto de porcarias que vocês comem junto com elas, que são os hormônios, os agrotóxicos, fora as energias negativas que vêm junto, para que vocês fiquem cada vez mais contaminados. Sobre o mesmo trecho das cartas de Cristo, Cristo disse que esse homem balança a cabeça quando ele diz sua experiência no deserto. E o homem diz que irá levar milênios para a humanidade entender, se referindo que o homem não entendeu o que Cristo falou sobre sua experiência. E quando Cristo foi repreendê-lo, ele havia sumido. Meu entendimento é que esse homem era um ser de luz que havia aparecido para ajudar Cristo, pois ele havia pedido ajuda ao Pai. Está correto esse meu entendimento? Sim, é exatamente isso. Aquele ser veio em ajuda ao corpo físico de Cristo, que estava muito debilitado pelos 40 dias sem comer no deserto. Foi como uma fonte de energia para que ele conseguisse voltar para casa. Entendo que Cristo tem uma alma assim como nós, povo e tentáculos aqui na Terra, diferente dos arcanjos que são fragmentos de Deus Pai e Mãe. O eu superior de Cristo tem outros fragmentos de alma ou Cristo é e foi único? Não, você está enganada. Cristo tem uma alma única. Uma alma bastante elevada. Eu falei sobre isso ontem. Ele apenas se preparou para encarnar aqui na Terra. Ele não tem fractais, por ser uma alma extremamente evoluída. Não tem mais necessidade de ter pedaços em outras dimensões. Sobre a roda de Sansara e os dias atuais, aqueles que deixaram a roupagem humana ainda podem reencarnar na 3D ou daqui para frente entram no aprendizado ou são levados para outros planetas com as mesmas vibrações de 3D? Depende. Então vamos a uma resposta de cada vez. Quem nesta era está deixando a roupagem física não reencarna mais em terceira dimensão. A alma é avaliada e, se ela tem condições de evoluir, está sendo preparada. É como se ela estivesse fazendo um curso de preparação para a evolução. Caso essa alma não tenha condições de evolução, ela já está sendo levada para outro lugar com a mesma dimensão daqui. Sobre as pessoas que já deixaram a roupagem há mais de 20, 30 ou mais anos, como parentes, atores, cantores, pessoas que fizeram nome por feitos aqui na Terra. Minha compreensão é que eles foram pessoas benfeitoras,
provavelmente estavam em um nível de evolução alto, com a possibilidade deles terem ido ou estar se preparando para ir para a 5D. Se puder pegar como exemplo Chico Xavier, agradeço. A resposta está na pergunta anterior. Não importa se é artista, se é gente famosa, se é gente sem fama. As almas são avaliadas pelo que elas fizeram aqui no planeta. E se têm condição de evoluir, evoluirão. Se não têm, não evoluirão. Pronto. Assisti 2 vídeos recentes sobre o ouro, prata, bronze, alumínio e outros metais. Disseram que tínhamos o ouro em grande quantidade em nosso organismo e que o mesmo é um dos melhores condutores elétricos que temos no planeta. Com o tempo e o garimpo, foi retirando esses metais da terra e assim dos nossos alimentos. Hoje prevalece o alumínio, que causa várias doenças e é um dos motivos de pouca condução elétrica. Em outro vídeo, o médico alternativo usa a eletricidade para ativar células mortas e assim ajudar no tratamento de doenças crônicas. O que, no meu ver, fortaleceu a visão que o ouro é importante para o nosso organismo. Tenho muito a acrescentar nesta questão, porém toda essa informação me leva a entender e fazer ligações da história humana. Arcanjo, explique sobre as mudanças do nosso DNA, se o aumento da eletricidade em nosso corpo é um fator de melhoria e evolução. Aí tem uma mistura de conhecimentos, uma mistura de coisas. Eu já disse aqui para vocês que tudo o que está sobre a superfície deste planeta, seja o que for, existe em equilíbrio. Tudo o que os rodeia causa o desequilíbrio que vocês têm hoje em seus corpos. Os seus 7 chakras principais, se alinhados e totalmente equilibrados, fecham os seus corpos para qualquer tipo de desequilíbrio, ou como vocês conhecem, qualquer tipo de doença. A partir do momento em que eles se desequilibram e que já haja um gatilho em sua alma para aquele problema, a doença aparece. Ou vocês se tornam suscetíveis para as doenças externas. Dizer que o ouro é um material que fazia parte do corpo de vocês é uma coisa um pouquinho mais profunda. Não é o ouro como vocês conhecem. Qualquer metal, qualquer, que não faça parte do processo químico das suas células, é externo. E ele se acumula, porque ele não faz parte de processo algum. É o que acontece com o ouro, o que acontece com a prata, com N outros metais que, se vocês ingerirem ou tiverem contato, ou forem absorvidos por seus organismos, irão causar problemas, porque eles vão se depositar, porque não fazem parte da química do corpo de vocês. Dizer que o ouro transmite eletricidade? Então, se fosse assim, todos vocês teriam que ter ouro nos seus organismos para poder as suas células funcionarem. Total absurdo. Vocês têm o que vocês precisam. Vocês absorvem aqueles metais que são essenciais aos seus corpos, como o ferro. Ele é essencial para o seu sangue. Esse sim. Quanto mais vocês absorverem, mais vocês ficam saudáveis, porque o seu organismo o absorve, o metaboliza. Os outros não. Então isto é uma grande confusão de ideias para fazer com que vocês cada vez mais pensem que tudo é dependente do exterior
E eu já disse isso para vocês aqui. Se vocês fazem uma alimentação limpa, uma alimentação equilibrada, vocês não precisam de nada. Nem de vitaminas, nem de suplementos, nem de remédios. O seu próprio corpo é capaz de se manter equilibrado e protegê-lo de tudo o que pode vir. Agora, o desequilíbrio é que traz tudo de ruim que vocês vivem. Querido arcanjo, fiz muitas coisas erradas nesta minha vida. Por exemplo, roubar dinheiro de uma colega. Arrependida estou há muitos anos. Já pedi perdão mentalmente, porém queria pegar uma certa quantia em dinheiro e entregar para ela, devolvendo o que roubei. Fazendo assim, acabo com o erro que cometi? Se você fizer do fundo do seu coração, se você fizer com total entendimento de que aquilo foi um passo mal dado e que você aprendeu a lição e que tem como objetivo não repeti-la, não repetir o erro, então sim, você dará essa lição como concluída. Porque este sentimento que você sente de mal-estar em relação ao que fez é como se o universo estivesse te mostrando: olha, resolva isso. Colha o que você plantou. Pronto. E a erva estará cortada. A erva daninha estará cortada. Então tudo depende com que intensidade, com que intenção você fará isso. E aí sim, a lição estará aprendida. Querido arcanjo, gostaria muito que você falasse sobre a terapia de hipnose combinada com o Reiki. Bom, o que é a terapia de hipnose no mundo de vocês? É uma manipulação da sua mente para que vocês possam voltar no tempo, para trás e para frente, facilmente, com o objetivo de vocês identificarem traumas, identificarem uma série de coisas. Isto não é regressão a vidas passadas, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando dentro da sua consciência, deste corpo físico que vocês têm. É como se a sua consciência mantivesse um grande livro, em que todos os acontecimentos são gravados lá. Mas com o tempo, aquelas primeiras páginas vão ficando envelhecidas e vocês vão se esquecendo delas. Os acontecimentos mais recentes se tornam os mais prioritários para vocês. Aqueles que ficaram naquelas páginas acabam esquecidos. Porém, muitos daqueles acontecimentos podem trazer consequências ruins para a vida atual, dependendo do acontecimento. E aí vocês enxergando a causa daquilo tudo, isso pode ser tratado. E aí você pergunta em relação ao Reiki. Sim, o Reiki tem a capacidade de curar determinados sentimentos, determinados problemas que vocês possam ter no passado. Entendam, nada é mudado. O acontecimento não muda. Apenas aquele sentimento deixa de ter a importância que você dá a ele hoje. E aí você começa a se curar, ou pelo menos começa a tratar o problema.
Meu arcanjo Miguel, há algum tempo em minha casa têm aparecido insetos como aranha e traça. O que significa o que podemos fazer além de limpeza? Devo dizer para vocês que quando vocês têm qualquer infestação de insetos em suas casas, é porque vocês têm energias estagnadas. Ali tem uma energia densa que atrai os insetos. Nem todos os insetos são insetos de alta vibração. Existem aqueles que têm a sua função na natureza, que por mais feio que sejam, têm a sua função. Mas existem aqueles que foram modificados para exatamente trazer o medo, trazer a infestação nas suas casas. Mas isso também é uma coisa boa. Eles acabaram fazendo com que vocês percebam que ali tem alguma coisa errada e podem tratar. Aí muitos poderão me perguntar, mas as formigas têm uma ação boa na natureza. Exatamente, na natureza, não nas suas casas. O que as formigas fazem nas suas casas? Atacam os alimentos, levam a energia ruim delas para aqueles alimentos. Fora toda a sujeira que elas levam também. Então, nas suas casas, a formiga deixou de ser um inseto benevolente. Na natureza, ela tem a sua função. A função da limpeza. Mas nas suas casas, não. Elas têm a função de contaminar as suas casas. Então, existe uma diferença aí. Por que é que hoje muita gente tem fibromialgia? Parece a doença da moda. Infelizmente, pelo menos no meu país. Que causa espiritual tem essa doença? E há uma coisa que não consigo entender. Como se procede a reencarnação de seres escuros no planeta Terra? Para. Aqui são várias perguntas dentro de uma só. Então vamos lá. O que você perguntou sobre a fibromialgia? A fibromialgia é uma doença interna. Exatamente. Não é que eu esteja comparando ela ao câncer, mas ambas são doenças internas. É o seu organismo que produz. Então, se é uma doença da moda, é porque o desequilíbrio está em alta. É porque vocês se desequilibraram tanto que aquele gatilho de vidas passadas disparou a doença no seu corpo. Não tem como eu falar caso a caso. Mas cada pessoa está sofrendo a consequência dos seus próprios atos, do seu próprio desequilíbrio. Agora faça outra pergunta. Como se procede a reencarnação de seres escuros no planeta Terra? Imaginando um reptiliano mau, como é feito esse procedimento? Quem lhe escolhe a reencarnação? Como é preparada? Há dimensões próprias onde se preparam as reencarnações dos escuros? Pergunta interessante. Vou repetir uma coisa que tenho dito aqui sempre. Para nós, qualquer alma é uma alma. E como alma, é digna do arrependimento,
é digna de perdão? Todas as almas são recebidas por nós da mesma forma. Não existe castigo. Então, da mesma forma que vocês reencarnam, digamos uma alma boa reencarna, essas almas também reencarnam e trazem consigo uma característica muito peculiar, que é a quase ausência de luz na sua alma. E é claro que nós vemos isso. Mas também a essa alma é dada a chance de mudar, é dada a chance de se arrepender, de querer melhorar. Antes de reencarnar. Aí você poderia perguntar, mas se vocês sabem que ela é uma alma do mal, como vocês permitem a reencarnação dela? O processo tem que continuar acontecendo. Se cada alma sem luz fosse impedida de reencarnar, não haveria terceira dimensão. Todas as almas seriam evoluídas, porque pouco a pouco elas iriam acabando. Entende? Então elas são liberadas para reencarnar, para manter o processo em funcionamento, para que a terceira dimensão continue acontecendo. Elas não são tratadas isoladamente nem separadamente das outras. Apenas existe o processo, como também nas almas boas, de se arrependerem antes de reencarnar de muita coisa que fizeram. A todas as almas é dado esse direito. Muitas aceitam e muitas não. Muitas querem continuar repetindo as mesmas coisas, porque gostam. E a vontade é respeitada. Afinal, vocês estão numa dimensão inferior. Em dimensões superiores, a coisa é um pouquinho diferente. É só isso que eu tenho a lhe dizer. Querido Arcanjo Miguel, quando algum parente ou amigo morre, existe alguma oração que possamos fazer para aquela alma, para que possa ajudá-la ou simplesmente para ela receber a energia de nosso amor? Não, meu irmão. Eu não vou aqui passar uma oração para o momento da passagem. O que vocês podem fazer é envolvê-la com luz. Pedir aos anjos que a levem para o caminho certo, para que ela chegue aonde tem que chegar. Não existe céu e inferno, meu irmão. Todas as almas são levadas para o mesmo lugar, até que sejam analisadas sobre o que elas querem fazer na sua continuidade de vida. Não existe mais quarta dimensão, aonde as almas ficavam no umbral, como vocês diziam antigamente. Este umbral não existe mais. Então, neste momento, agora, cada alma que desencarna é feita uma opção, é feita uma análise. Para onde que ela quer ir? Ela quer evoluir. Ótimo, então ela vai para a escola, para que possa evoluir. Não quero. Ela vai continuar em terceira, mas não aqui, em outro lugar. Bom, meus irmãos, por hoje está ótimo. Falei bastante. Eu sou o Arcanjo Miguel.
E tento, com essas perguntas e respostas, tirar as dúvidas de muitos de vocês. Espero estar conseguindo.